Nosso assunto agora é segurança pública e a análise do que aconteceu em Varginha nesse último final de semana. Uma ação policial que resultou com a morte de 26 suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em assaltos a banco na cidade de Varginha, em Minas Gerais. E o que alguns especialistas estão dizendo é que tem pontos muito em comum com a chacina que aconteceu em Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro, né, com um elevado número de mortes e indícios de adulteração da cena do crime. O Ministério Público de Minas Gerais, a OAB e a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa apuram se houve excesso nessa cidade de Varginha nessa operação. A PM instaurou também um inquérito para apurar as circunstâncias da ação. Um relatório de inteligência da polícia, do qual o UOL teve acesso, identifica os 20 dos suspeitos mortos que integravam núcleos do Grupo de Minas Gerais e Goiás. E na área rural de Varginha, as mortes se concentraram em ações simultâneas em 2 chácaras. Já no Rio de Janeiro, foram registradas ocorrências com mortes pela polícia em 9 localidades da favela, no intervalo de 6 horas. Eu queria pedir aqui ao Botelho para fazer uma análise para a gente dessa ação policial, né, e as consequências disso. Se você também vê alguma semelhança em relação ao caso de Jacarezinho, Botelho? Bom, vamos lá. Primeira coisa, ninguém está aqui discutindo a periculosidade e a gravidade do crime que estava prestes a ocorrer. Tudo indica, obviamente, que um crime grave aconteceria com criminosos perigosos, fortemente armados. Ninguém está discutindo isso. E ninguém está discutindo que as polícias precisam enfrentar a criminalidade à altura do grau e do poderio de armamento, por exemplo, e da periculosidade de quem pratica um crime. Isso aqui não tem discussão. O que se tem que discutir é o seguinte, e vamos começar pelo básico. Uma ação policial, um confronto entre policiais e criminosos, em que de um lado há 26 mortos e de outro lado não há feridos graves, isso precisa ser no mínimo investigado. No mínimo investigado. Aqui é uma questão de lógica. De um lado são 26 mortos, de outro lado você não tem um ferido grave. Isso precisa de, no mínimo, uma investigação. O que eu não estou dizendo aqui é que antecipadamente houve abusos. Não sei, porque só uma investigação poderá dizer se houve algum tipo de abuso ou não. O segundo ponto, que já foi levantado, já foi trazido, e que é essencial, é importantíssimo e já pode indicar, sim, algum tipo de abuso, é a retirada dos corpos do local onde os corpos foram encontrados. E aqui eu vou dar uma explicação técnica bem rápida e simples. Em crimes, homicídios, por exemplo, em crimes violentos, a perícia é uma das etapas mais importantes da elucidação para se entender a dinâmica dos fatos, como aconteceu. O corpo baleado, um projétil, uma arma, ele precisa ser periciado no local em que ele estava, diante da dinâmica de que os fatos efetivamente ocorreram. A partir do momento que você retira um corpo, que você retira uma arma, você retira um projétil, você deixou aquela área, aquela cena do crime completamente comprometida. Portanto, uma perícia feita num local em que alguém alterou a dinâmica dos fatos desse local, é uma perícia que já não vai conseguir comprovar o que de fato aconteceu. Nesse caso específico, assim como Jacarezinho, já há a informação de que vários corpos e vários materiais, como armamento, por exemplo, foram retirados do local onde os fatos aconteceram. A justificativa é de que algumas das pessoas estavam vivas ainda, por isso precisavam ser retiradas. Mais uma vez, só uma investigação, só laudos, uma investigação séria, uma investigação isenta, vai poder dizer se isso de fato aconteceu ou não. Eu não estou aqui antecipando qualquer julgamento sobre essa ação policial. De fato, eram criminosos bastante graves, mas numa ação como essa, com esse número de mortos, uma investigação, ela sempre é mais do que necessária, ela é obrigatória. Até porque, e aqui eu já termino, a partir do momento que todos do lado de lá, vamos dizer, do lado dos bandidos, morreram, isso impede com que uma investigação, por exemplo, havia mandantes deste crime?
Porque quem morreu foram os executores, as pessoas que estavam lá em tese queriam praticar o arrastão nas cidades. Não há mandantes? Será que não há pessoas acima dessas, pessoas que financiaram, por exemplo, essas quadrilhas? A partir do momento em que se mataram todos, a própria investigação do crime que iria acontecer fica bastante prejudicada. Portanto, que volto a dizer, se antecipar qualquer julgamento é uma ação muito grave, uma ação em que já há elementos para dizer que pelo menos uma fraude processual pode ter acontecido a partir do momento em que corpos sim foram retirados. Portanto, uma investigação isenta, profunda, sempre precisará ser feita em casos como esse. No caso de Jacarezinho e neste caso de Varginha, essa investigação é essencial. Bom, isso foi perguntado para a Polícia de Minas Gerais. Coloca aqui na tela para mim para eu colocar a resposta da porta-voz da Polícia Mineira. A capitã Laila Brunella, ela contestou esse questionamento aí sobre o alto índice de letalidade na mesma operação e o pedido de informações sobre o número de mortes em outras incursões feitas pelas forças de segurança do Estado. Segundo ela, abre aspas, não é um parâmetro, não mensuramos o tamanho de uma operação pela quantidade de mortos, mas por quantas vidas nós salvamos. Deixou de acontecer um crime grandioso na cidade, fecha aspas, disse a porta-voz da Polícia Mineira. É isso, o Botelho, eu não sei, você acha que pode ter alguma questão relacionada, porque a Polícia Mineira não é uma polícia violenta, né? Agora, eu não vi uma fala do governador a respeito disso, tá faltando alguma resposta aí, né? É evidente. E essa fala da Polícia Militar, ela é uma fala de relações públicas, é uma fala para a imprensa, não é uma fala técnica, me desculpe, eu Sim. discordo frontalmente dessa fala. É evidente que, ao enfrentar o crime e salvar vidas, esse é o papel da polícia, mas dizer que o número de mortos não é parâmetro para um sucesso de uma operação policial contraria toda a técnica de investigação, a técnica policial é uma frase de efeito, é uma frase populista, a bem da verdade, é uma frase de relações públicas para colar bem uma narrativa na imprensa. É evidente que o número de mortos, sim, é um dos elementos para se entender e para se buscar o sucesso ou não de uma operação policial. Portanto, volto a dizer, sem antecipar qualquer julgamento, é importante que se faça uma investigação isenta e concordo com você, Fabíola. O posicionamento do governo teria que ter um posicionamento mais firme, não em antecipar absolutamente nada, porque não há o que se antecipar nesse momento, mas sim exigir e fazer com que uma investigação séria, isenta, plural, porque não basta uma investigação no âmbito da Corregedoria das Polícias. É importante, sim. Por isso que a notícia de que o Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil e outras entidades acompanhem essa investigação, para ter certeza de que ela vai ser uma investigação bem feita, isenta, e que o que todos nós queremos aqui, esperamos, é que uma investigação que chegue à conclusão de que foi uma operação policial legal. Ninguém aqui está querendo colocar a polícia de um lado e criminosos do outro. Se a operação for legal, ótimo para todos. Eu falei do não posicionamento de Romeu Zema, eu fiz questão de abrir aqui o Twitter dele. Ele se pronunciou e deu parabéns aos policiais. Ele disse em Varginha, a PM antecipou os bandidos do chamado Novo Cangaço em uma das maiores operações da história no combate a esse tipo de crime. Parabéns a todos os heróis envolvidos, disse Romeu Zema. Estamos trabalhando para que Minas siga sendo o estado mais seguro do país. Em Minas, a criminalidade não tem vez, as forças de segurança do estado trabalham com inteligência e integração para impedir ações criminosas. Foi o que disse Romeu Zema nas redes dele. Então, teve a fala dele, o parabéns aos policiais. Então, seguindo um pouco do que disse a porta-voz da Polícia Militar, né, Arruda? É isso.